Então, continuando aí nossas aulas de atualidades, com o professor Marcos aqui, os materiais da Raquel Basiloni, entramos então nesse assunto, resultados da cúpula dos BRICS em Ufa, Rússia. Aí é lógico, né? Vamos falar especificamente dos membros que compõem aí os BRICS, que eu já falei para você, a agência que criou disse que não está valendo mais. Mas só lembrando, isso não quer dizer que os 5 países não vão ter mais acordos. Pelo contrário, isso que está sendo lembrado aí no slide, que é o Banco dos BRICS, que é o novo Banco de Desenvolvimento, NBD, cuja sede vai ser lá em Xangai, na China. O corpo burocrático vai vir da Índia, porque isso é rotativo, viu? Então, tá aí os 5 presidentes felizes da vida, porque afinal de contas é uma tentativa de ser formado uma instituição para concorrer com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. É uma forma também desses países emergentes demonstrar alguma força no mercado externo. Ok? Então, é algo importante. Eu falei aqui que em 2014 foi assinado, aqui no encontro de Fortaleza, assinado a criação do banco que passou a operar esse ano de 2015. Então, é assunto de segundo semestre de 2015, cuidado, lógico, entra para 2016, porque, de fato, é algo concreto realizado aí por esses países emergentes e, é lógico, ocupa espaço na economia mundial. Você não pode dar bobeira. Outro avanço significativo do bloco é a criação do arranjo contingente de reservas, como fundo de 100 bilhões, para ajudar quem? Membros do bloco com dificuldades. Então vai ter que ajudar muito o Brasil, hein? Não é, ajudar membros do bloco com dificuldade. O banco deve financiar não só projetos de países membros do bloco, como também de outras economias em desenvolvimento. E é aí que entra aquilo que eu falei para você. A criação do banco é para concorrer com instituições já tradicionais na área de financiamento. Fundo Monetário, Banco Mundial. Legal? A avaliação do ex-embaixador Rubens Barbosa, presidente do CONSEX, a criação do BRICS contribui principalmente para um melhor conhecimento entre os países membros, claro, né? Outro assunto, dívida da Grécia. Quem são os credores? A crise financeira da Grécia, país de apenas 11 milhões de habitantes, pode ter profundas implicações para a economia do euro. 28 países tem lá a União Europeia, 18 países usam a moeda do euro. São conhecimentos que você não pode deixar de entender. Outro detalhe, entre as economias que estão ruins dentro do bloco, a Grécia é de longe a pior de todas. Hoje ela deve aí aproximadamente, um cálculo feito, 170% do seu próprio PIB é uma dívida. Outro cálculo também que é feito é que a Grécia, se conseguir realizar os apertos aí, né, financeiro, fazer aí o corte direitinho, pode levar 25 anos para se recuperar. Só isso, um quarto de século só. Né? Complicado a situação da Grécia, como você já percebeu. A Grécia gastou bem mais do que podia, né? Isso é óbvio. Ela estava, né, completamente desesperada agora quando, em 2009, porque isso tem a ver com a crise da bolha imobiliária lá de 2008, lá atrás. Quer dizer, a atualidade também é isso, né? Você vai puxando, tudo tem uma origem. Então a crise grega ela começa realmente a ser concreta a partir da crise mundial 2008. Isso atingiu a União Europeia. Você vai ter a Irlanda, a Espanha, Portugal, a Itália, que também não estão bem. Lógico, nada se compara à situação grega. Um detalhe que é importante, a gente vai fazer esse histórico mostrando o slide aí para você,
que o que você está vendo aí agora é um pequeno histórico sobre como que a Grécia chegou aonde ela chegou. Isso é importante depois, com a sua leitura, entender direitinho, porque essa crise grega não caiu do céu assim do nada, ela tem uma origem. Lógico que a União Europeia tem que ajudar um membro do bloco e ela socorre, só que aí, vamos lá, a União Europeia também, principalmente a Alemanha, né? A Angela Merkel, o país é o que lidera economicamente a União Europeia. Você vê, a Alemanha faz a sua lição de casa direitinho, então ela pode cobrar. As autoridades da União Europeia, com destaque para Angela Merkel, é o que mais pega no pé da Grécia. Se você tem uma pessoa aí que não pode visitar a Grécia de forma alguma, é a dona Angela Merkel. O bicho vai pegar. Mas por quê? Porque a Alemanha exige as tais, né? Você vai ter aí o que a gente chama, né? O que pega na Grécia são os pacotes que ela tem que seguir com orientação da Troika. Então, por exemplo, tem que mandar funcionário público embora, tem que aumentar impostos para arrecadar mais, tem que cortar gastos. Então, isso tem um peso e é lógico, a população vai sofrer muito. Não à toa, mas já lembrando, o que também é importante, é a eleição, esse começo de 2015, de Alex Tsipras, que é, né, do partido da Syriza. Syriza é um partido de esquerda radical, que, lógico, é totalmente contra essas austeridades que são aplicadas à Grécia, exigido pela Troika. As austeridades é aquilo que eu falei agora há pouco para você. Tem que mandar mora, tem que cortar a área social, tem que aumentar os impostos. Qual população vai gostar disso? Então aí, lógico, o Syriza, o seu principal político, Alex Tsipras, ele vai lá e faz um discurso, olha, nós vamos mandar a Troika andar, nós vamos tirar a Grécia da União Europeia. Nós temos que ter amor próprio, o país precisa ter soberania. Por que precisa ter soberania? Porque quem manda economicamente na Grécia hoje é a Troika. E se você ainda não sabe o que é a Troika, não tem um conceito sobre a Troika, então vamos lá. Você vai colocar e vai pesquisar. Vou dar uma dica aqui para você, são 3 instituições financeiras, entre elas o Fundo Monetário, que hoje dá as regras econômicas na Grécia. Mesmo com a eleição, né, do Alex Tsipras, que tinha um discurso radical e hoje mudou, quem continua a mandar economicamente na Grécia é a Troika. Então é uma história, você vê, esse ano 2015, vários concursos caíram questões sobre a Grécia e é óbvio que em 2016 não vai mudar. Isso é uma coisa óbvia. Da bobeira com o que está acontecendo com a Grécia é errar questões ou uma questão sobre a atualidade de uma prova, depois falar assim, caramba, o que não falta é material sobre isso. Então, você tem que ler. Dívida da Grécia, para saber se as medidas associadas ao resgate financeiro funcionaram, primeiro é preciso lembrar os seus principais objetivos, como você está vendo aí no primeiro quadrinho. Efetivamente, os empréstimos coordenados pelo Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia do Banco Central Europeu, que ajudaram a reduzir o impacto da crise. Então, quando eu falei para você agora há pouco sobre a Troika, e você falei, vai lá, pesquisa, tá aí, quem que forma a Troika? Vamos lá. Fundo Monetário, Comissão Europeia do Banco Central Europeu, isso é a Troika. É quem vai lá e diz, precisa fazer isso, precisa ir por aqui, assim, assim, assado. E o país tem que fazer isso porque ele é membro do bloco. Seja ele partido de direita, de esquerda, não importa. Tá? Isso tem que ser seguido. Fechado? A dívida é de 320 bilhões de euros,
é muito dinheiro, não é? Estimativa é que a economia do país tenha encolhido 25%. O impacto das medidas foi brutal para o povo grego. Então, quer dizer, sobre a Grécia, candidato, não falta leitura. Não pode faltar leitura, não pode faltar entendimento dentro desse universo que é aí a União Europeia. A Grécia é o pior modelo econômico que nós temos. Então aí você tem um acordo lá de julho de 2015, os europeus exigiram como condição para um terceiro plano de ajuda à Grécia a participação do Fundo Monetário. Acusado por Atenas de comportamento criminoso, lógico, é o partido Syriza, esquerda radical, acusando essa instituição financeira de querer prejudicar o país. Isso é parte do jogo político demagógico, isso qualquer partido no poder vai fazer, tá bom? Então cuidado aí com esse texto que você está lendo. Segundo um funcionário do fundo, a instituição continuará participando das negociações em curso em Atenas, mas só poderá apoiar esse plano de ajuda quando ele estiver completo. O Fundo Monetário calcula que a dívida grega provavelmente aumentará para 200%. Então, muito complicado a situação da Grécia. E quem são os credores? Então aí, ó, bancos privados, Fundo Europeu de Estabilidade, tá? FMI, Banco Central Europeu e outros. Então todo mundo aí está preocupadinho com a dívida da Grécia, mas é lógico, e nós estamos falando de capitalismo, né? Ninguém está emprestando dinheiro aí gratuitamente, viu? Está todo mundo cobrando um jurozinho aí. Quer dizer, a dívida grega alimenta um sistema financeiro. Não estou criticando, porque afinal de contas, capitalismo, isso é o jogo, não tem jeito, tá? Não pode ser diferente, porque senão seria socialismo. Crise na Grécia rendeu 100 bilhões de euros à Alemanha, tá aí a bronca, porque a Alemanha empresta, porque a Alemanha cobra. Quer dizer, a dívida grega alimenta, sim, interesses de grupos. Agora, é lógico que esses grupos que hoje ganham dinheiro com a Grécia não pode ser culpado pela crise grega. Isso é uma coisa, também é uma dedução normal. Você está vendo aí, inclusive, a Angela Merkel na charge, não é? Representando o símbolo da União Europeia, né? A cor azul e as estrelinhas amarelas. Quando os investidores enfrentaram dificuldades, procuraram tipicamente o mercado seguro para o seu dinheiro. Isso é uma coisa que sempre acontece, né? Os estimados 100 bilhões de euros da Alemanha poupou desde 2010, constituíram cerca de 3% do produto interno bruto do país. Quer dizer, outros países como Estados Unidos, França e Holanda também beneficiaram, né? Mas a um nível muito mais reduzido. Isso, claro, é usado pelo Tsipras, não é? O partido de esquerda radical, como propaganda para poder dizer que o partido não tem responsabilidade, mas já vai fazer um ano que está no poder e não tem feito lá muita coisa para mudar essa realidade grega. Então você não pode esquecer o nome do partido que hoje comanda a Grécia, assim como quem tem, né, o Alex Tsipras, né, do partido Syriza, que hoje governa a Grécia em crise, sendo ela a pior economia da União Europeia. Fechado, candidato?